Atlantis, visitação alienígena e manipulação genética. Michael Tsarion. Capítulo 21, Nosso futuro nas estrelas. Então os deuses se afastarão da humanidade, uma coisa grave. E apenas os anjos malignos permanecerão, que vai se misturar com os homens, e conduzir os miseráveis pobres por força principal em todos os tipos de crimes imprudentes, em guerras, e roubos, em fraudes, e todas as coisas hostis à natureza da alma. A escuridão será preferida à luz, e a morte será considerada mais rentável do que a vida. O piedoso será considerado insano, e o sábio impiedoso, o louco será visto um homem corajoso, e os ímpios serão estimados como bons. Hermes Trismegistus, 150, 270. Uma grande mudança irá acontecer, como nenhum homem mortal já viu. Céu e o inferno vai se confrontar nesta luta. Estados antigos perecerão, luz e escuridão serão colocados uns contra os outros com espadas, mas serão espadas de uma forma diferente. Com essas espadas será possível cortar os céus e dividir a terra. Um grande lamento virá sobre toda a humanidade e apenas um pequeno lote sobreviverá à tempestade, à peste e o horror. Pastor Bartolomeus, 1638. Quando a terra está totalmente exausta, como ela está prestes a ficar, a descendência dos atlanteanos feiticeiros vão novamente buscar estadia em outro lugar. Cada mundo para o qual eles se anexarem, sempre estará em espiritual, ou intelectual, na infância, uma condição necessária para evitar descobertas e facilitar as ocultações. Se eles podem encontrar uma maneira de romper os Targat, eles vão desocupar a terra em suas arcas, levando alguns de nós com eles para semear em seus novos planetas domésticos como escravos. Se o leitor não pode sentir pela terra, ou mesmo pela humanidade, talvez eles possam sentir por seus próprios ancestrais particulares, sua própria linhagem, aqueles avós e avós que soaram e pereceram como animais nos campos e fábricas, em batalhas e guerras, de pobreza e doença, e que em suas agonias olhou para o Criador perguntando por quê? Por quê? Por quê? E para que não se esqueça da tirania absoluta que nossos ancestrais suportaram, aqui estão as palavras do rei Plantagenet Ricardo II, que depois da revolta dos camponeses de 1381, advertiu seus súditos e irmãos assim: Deus onipotente está reunindo em suas nuvens em nosso nome exércitos de pestes e eles devem atacar seus filhos ainda não nascidos e impassos, que levantar suas mãos vassais contra a minha cabeça e ameaçar a glória da minha preciosa coroa. Você desgraçado, detestável em terra e mar, você vai buscar igualdade com os lordes e são indignos de viver. Dê esta mensagem aos seus colegas rústicos que você era e rústicos você ainda é. Você permanecerá em escravidão, não como antes, mas incomparavelmente mais duro. Enquanto vivermos, nos esforçaremos para suprimir você e sua miséria. Será um exemplo para a posteridade. No entanto, pouparemos suas vidas se você permanecer fiel. Escolha agora qual curso você quer seguir. A terminologia do rei é fascinante em relação a esta tese atual. Mas para esse tipo de mentalidade, respondemos com a exortação de um dos maiores humanitários que este planeta já conheceu, Percy Shelley: levante-se. Como leões depois do sono. Em número invencível. Agite suas correntes na terra como orvalho. Que seu sono tinha caído sobre você. Vocês são muitos, e eles são poucos. Porque, nós que nunca, seríamos a tal personificação de gentileza e amor dizer, que a liberdade vem para o homem quando, em suas próprias palavras, o último monarca é estrangulado com as entranhas do último padre. Por quê? Porque, ao contrário de tantos, ele não tinha dúvidas sobre a hastia de terror e crime que tem sido perpetrado pelos inimigos de toda a humanidade. G não tinha esquecido a situação de seus antepassados, nem ele era cego para as atrocidades de seus próprios tempos.
Nossos antepassados lutaram por anos para estabelecer suas vidas e liberdades para erradicar o inimigo. Eles suportaram os paroxismos terrestres de proporções inimagináveis, fomes, pragas, massacres e inquisições, impostas a eles por tiranos. Cada evento está gravado nas memórias raciais, no DNA, de cada pessoa que vive hoje. Nada pode ser levado ao fim no inconsciente, nada é passado ou esquecido. Sigmund Freud. Ainda somos vítimas de tiranos e da tirania de nossa própria ignorância e cumplicidade. Estamos envolvidos em armagedons sangrentos, mas estamos quase inconscientes de quem o inimigo é, que armas eles estão usando, e o que é que eles estão atrás. Alguns questionam por que as coisas são tão ruins, por que o bom parece tão indefeso e por que eles parecem acabar em sepulturas. A resposta para isso e para nossa situação geral pode ser fornecido por qualquer pessoa conversante com os princípios do jogo de xadrez. Um jogador de xadrez dará ao seu público estudantil 4 conselhos dos quais podemos aprender. G vai dizer que a primeira coisa que é necessário é um pouco de paciência. Ele vai dizer a seguir que um pouco de tempo é essencial. Então vem o conhecimento do oponente, e finalmente, o argumento decisivo, a vontade de fazer todo e qualquer sacrifício para ganhar. Agora, podemos ver por que temos os problemas que temos. O bom não tem paciência, nem senso de tempo, zero conhecimento do oponente, e por causa de sua moralidade inerente, não são capazes de fazer os sacrifícios necessários. Compare isso com o inimigo. Eles têm paciência infinita, com estratégias duradouras, milênios. Eles têm uma excelente sensação de tempo, movendo-se em estágios graduais enquanto planejam um longo caminho à frente. Eles têm conhecimento intenso de nós. E o mais importante, eles não são mínimo hesitantes em fazer todo e qualquer sacrifício que são necessários. Na verdade, é exatamente isso que eles têm feito. O homem nasce livre, mas em todos os lugares ele está acorrentado. J. Rousseau, uma vez que o portal galáctico é aberto, o planeta Terra e seus habitantes são totalmente condenados. Estes alienígenas não têm amor por nós, nenhum cuidado com seu planeta hospedeiro, e a probabilidade de incinerar todo o lugar e toda a humanidade, por meio da ARP, microtecnologia de ondas agora montada em satélites. Eles também podem usar armas químicas, o que não deixará uma pessoa ou criatura em pé. Com todos os esforços em controle remoto, visualização, nanotecnologia, realidade virtual, manipulação subatômica, micro-ondas, silício, alimentos genéticos, clonagem, guerra química e germinal, cibernética, vacinas, doenças de designer, e a web mundial, uma imagem sombria se apresenta. Nosso poder científico superou nosso poder espiritual. Temos mísseis guiados equivocados homens. Martin Luther King, Jr. Os gastos militares combinados de todos os governos do mundo em 1987 eram tão grandes que todos os programas sociais das Nações Unidas poderiam ser financiados por 300 anos por essa despesa. William H. Koetke, O Império Final. O benefício para o homem comum de toda essa despesa e indústria praticamente não existe, exceto no nível utilitário usual. Se alguém estiver interessado em saber como é existente dinâmica ou constituição metafísica de qualquer agenda vai à ruína, basta apenas observar o quanto do que é naturalmente e inerentemente bom e normal é perdido. Em seguida, observe a maneira como ele é removido. Identifique a causa, ou os culpados então, se o desejo existe, fazer algo sobre isso, sem hesitação, fraqueza, ou medo e se outros ajudam, ou não. Tudo o que é bom tem sido e ainda está sendo sistematicamente removido de nossos ambientes internos e externos. Pois, assim como um vírus penetra a célula viva, é assim que esses seres alienígenas penetraram o nosso planeta há muito tempo.
Pode ser que um pouco tempo antes de nós, os anfitriões, foram totalmente destruídos e antes que eles causem o nosso fim, abram suas asas e subam para o céu mais uma vez. Nós lutamos não contra carne e osso, mas contra principados, contra poderes, contra os governantes da escuridão deste mundo, contra a maldade espiritual em lugares altos. Efésios 6, 12.